Sejam bem-vindos aqui ao meu lar Doce Lar. E hoje, é claro que a gente vai ter oportunidade, não vamos deixar de crescer, de aprender juntos. E hoje eu tenho a grande honra, a grande alegria de estar falando com ele, com Samuel, do Jesus Names. Tudo bem, Samuel? Visitante. Que alegria estar aqui com você, Kátia. Vou te falar, eu acho assim, tua vibe tão massa, tão positiva, que eu falei, gente, como é que não vai dar certo, né? Porque da primeira vez não deu certo, a gente teve que remarcar, mas agora deu certo. Eu estava muito ansioso para estar aqui com você, que eu acho que acompanha o seu trabalho, eu acho que você é uma mulher que Jesus precisa mostrar para o Brasil inteiro urgentemente, porque eu acho que você é doido. Eu acho que a luz que você tem é literalmente a alegria do Senhor que precisa renovar as pessoas. Então, assim, sou muito feliz de estar aqui. Que alegria, que prazer enorme estar com você, viu? Nosso, agora canta comigo aquele louvor. Tentaram me parar, mas eu sei que... Eu ia cantar errado. Deixa eu parar de cantar aqui e já vamos trabalhar, né? Vamos falar do que a gente quer saber nessa manhã. A gente gosta muito de saber sobre arte e quando a gente acompanha um artista, um cantor, uma banda que a gente gosta demais, que está em ascensão também, né? A gente fica assim, nossa, mas como que é, né? É sempre muito fácil, sempre tranquilo para eles? Será que nunca teve nenhum problema? Como que vocês, Jesus Name, começaram a trabalhar juntos? Como foi o comecinho de tudo? Conta para nós. Cara, Kátia, o Jesus Name foi um projeto que aconteceu assim todo em 8 meses. Né? Em final de 2020, eu e minha esposa em oração, no nosso quarto, a gente teve uma revelação de Jesus sobre o projeto Jesus Name, sabe? E aí, cara, eu fui ligando para algumas pessoas que a gente achava que deveria estar nesse projeto e amigos nossos de longa data. Eu sei que de janeiro de 2021 a 25 de agosto de 2021 também, que foi a gravação do nosso primeiro projeto, 8 meses. Então, em 8 meses, a gente decidiu o repertório, ensaiou as pessoas, produtor musical, estúdio móvel, gravamos. E foi assim, projeto de Deus, que aconteceu muito, muito rápido. E aí, como você fala, né? A gente não entende os propósitos de Deus. A cara dela é melhor. A gente não entende os propósitos de Deus. E assim, 8 meses foi tudo muito rápido. Então, assim, para a ideia do projeto, até a nossa gravação, 8 meses, a gente só colocou nas mãos de Deus e fomos, assim, porque pelas nossas forças não seria possível. Antes você já cantava antes, então, Ou foi Isso, tudo brotando? o que acontece? Bem antes, eu tinha um projeto solo, onde eu gravei o meu disco, onde eu, enfim, a gente foi em muitas igrejas, muitos lugares, para, enfim, falar de Jesus através das músicas, mas Deus colocou no nosso coração que esse ciclo deveria ser encerrado, né, esse projeto solo. E eu sempre tive o sonho de ter um projeto em conjunto com pessoas que eu acreditasse, que Jesus me revelasse, sabe? E que esse projeto ele tivesse não o nome de alguém, mas que ele pudesse ser um mover de pessoas, né, que comprassem o projeto e, enfim, eu costumo dizer que eu sou DTZ, viu, Kátia? Eu lembro de 2002, eu tinha 10 anos de idade, eu fui na gravação do Diante do Trono, aqui em Brasília, do CD Nos Braços do Pai, ao vivo. Nossa, rapaz, e esse dia me marcou tremendamente. Foi a partir desse dia que o Senhor colocou no meu coração que a gente teria que ter um ministério, uma banda onde... E aí a gente foi amadurecendo essa ideia, eu tive meu projeto solo, encerrou esse ciclo, e hoje Deus nos deu a oportunidade de realizar isso, e a gente está muito feliz, assim, foi tudo, sabe, como eu te falei, em 8 meses a gente estava gravando o projeto e colocando tudo para rodar, enfim. Foi uma loucura, Kátia, mas... Não, eu só tô ouvindo eita até agora, só um eita atrás de eita. Ó, você, então, já cantava antes, já tinha um projeto solo antes, né? Para você, que não é fácil, né, Samuel? Você começar, você gravar, levantar fundos, e aí começar a fazer o nome ficar conhecido, a arte conhecida, e aí, de repente, parei. Como foi para você entender que era para o Samuel parar, para então dar espaço para um novo projeto? Como foi isso aí?
Eu costumo dizer que Jesus fala comigo muito, muito fácil, Kátia, através de louvores, sabe? Deus fala comigo através de louvor muito forte, sabe? E até mais do que... Porque tem muita gente que, né, fala através de outras coisas. Tem gente que parado, Deus fala com ele. Comigo é através de música, não adianta. Olha. E eu entendi um dia dentro do carro, ouvindo um louvor, sabe? Eu nem lembro qual era o louvor, mas Jesus falando para mim parar, que era um tempo de parar, era um tempo do ciclo parar, de outro ciclo acontecer, sabe? Então, foi muito claro, assim, para mim, esse projeto da pausa. Aí eu fiquei 3 anos amadurecendo, sabe? Em um projeto, inclusive, sem falar de música, sem tocar em música. Era um tempo que eu tirei para mim sabático, até acontecer o Senhor nos avisar, falar para mim, para minha família, que a gente deveria voltar, sabe? Não mais com um projeto solo que eu tinha anteriormente, agora com o Jesus Name. Então, foi assim muito claro para a gente, por isso que a gente tocou esse projeto e por isso que a gente começou a fazer o projeto e as coisas começaram a acontecer. Eu sou mulher, sou extremamente curiosa, então quero saber tudo nos mínimos detalhes. Quando você recebeu essa conversa aí, né, em conversa com Jesus, e o Senhor falou para você parar para então entrar numa outra fase, como foi assim para sua família? Porque eu acho que a família acaba lutando, né, e sofrendo junto, né, o resultado das nossas decisões. Como foi para sua família quando você falou assim, olha, o Senhor falou para eu parar? Foi assim, que legal, vamos lá então. Foi, para de ser louco, menina. Como que foi? Kátia, só você. Kátia, foi um processo muito doloroso. Vou te dar um exemplo. Minha mãe, a minha história de vida, meu nome é Samuel porque minha mãe não conseguia ter filhos, né? Então, ela se assimilou muito à história de Ana na Bíblia. Então, assim, quando Deus falou para minha mãe que ela me teria, ela falou que eu teria um ministério, um chamado através da música. Deus já deixou tudo pronto para minha mãe. Então, chegar para você tem ideia, minha mãe perdeu 3 filhos antes de mim, Kátia. Então, imagina, uma mulher, né? Você que é mulher, você sabe, engravidar 3 vezes e perder 3 crianças até chegar ao prometido, né? Aquilo que o Senhor enviou e tal. Todas as pessoas desacreditadas, os médicos falando que ela não podia engravidar mais. E aí você, quando no auge da vida, assim, você chega para sua mãe e fala, mãe, olha, meu tempo de parar chegou, eu vou seguir outros caminhos a partir de agora, Deus está falando para eu parar, para ter um momento de reflexão. Então, assim, minha mãe, durante esse tempo que eu fiquei parado, ela sempre me contava, meu filho, você tem um chamado, né? E aí, meu filho, e aí, né? Então, tipo assim, minha mãe sempre foi minha maior apoiadora em tudo, sabe? E minha esposa também, nesse momento, minha esposa sempre me cobrando. E aí, Deus está te dando músicas novas e tal. Então, assim, foi um processo doloroso, claro, para a família, porque aquelas pessoas, principalmente da sua família, que acompanham o seu chamado, e de repente você para eles é um processo que eles não estão acostumados, né? Porque eles sabem para que Deus te chamou, né? O problema não é quem Deus chamou, é para que Deus te chamou, né? Então, assim, esse processo ele foi doloroso. Mas, enfim, depois que a gente voltou também foi uma alegria só. Depois que a gente voltou com Jesus Name, todos estão em paz, assim, todos estão em paz com esse processo. E eu entendo que Deus, nesse tempo, Kátia, assim, de parar, Deus, ele trabalha em ciclos, sabe? Às vezes a gente está insistindo em ciclos que tem que parar, sabe? Às vezes a gente está insistindo em ciclos que Deus já falou para parar, sabe? E aí a gente começa a insistir nesses ciclos. E aí a gente começa a ver que Deus não está mais no negócio porque Deus tem o seu tempo. E assim foi com todas as pessoas na Bíblia, né? Moisés, por exemplo, não entrou na Terra Prometida. Quem entrou na Terra Prometida foi outra pessoa. Então, por quê? Porque o ciclo do Moisés tinha que acabar. Então, a gente tem que entender isso, sabe? Que Deus opera através de ciclos. Então, assim, isso é muito claro na minha mente hoje em dia. E eu gosto de falar sempre em ciclos, porque eu acho que Deus também, ele age através de ciclos, sabe? Deus tem os seus ciclos também. Ai, nossa, não estava nem preparada para isso, menino. Deus, é sério? Que eu também, bem na boca do estômago agora. Você vê como que Deus fala com a gente? Mas é engraçado, o que você acha? Quando você falou para mim, olha, eu saí da rádio, e eu penso muito isso, sabe? Às vezes é um ciclo de Deus para você terminou, e ele quer te chamar para outro lugar, entende? Então, assim, a gente precisa entender isso, entende?
Porque os planos de Deus não são os nossos. A gente quer muito realizar um sonho que é meu, sabe? Poxa, Deus, quero realizar o meu sonho. Não, mas o teu sonho não é o sonho de Deus. E aí? Sabe? Então, assim, para a gente entender isso é muito difícil. Você falar assim, Deus, esquece a minha vontade, esquece aquilo que eu quero. Faça aquilo que o Senhor quer, sabe? Isso é muito complicado para nós, ser humano, entender. A música do Thalles já fala, né? Mesmo sem entender. E é assim que funciona. É mesmo não entendendo, mas é imprescindível a gente cumprir aquilo que Deus quer. A vontade de Deus está sempre da vontade de Deus, né? A gente vê um brilho no olhar tão bonito, assim, porque eu falo que a gente vive numa geração que é muito miojão, né? Tudo rápido. O senhor falou, vou te levar para as nações. Opa, estou pegando o avião amanhã. E as coisas, às vezes, não funcionam desse jeito, né? Então, você vê, a gente tem um processo do Samuel Barros lá na gravação Diante do Trono, quando colocou no coração dele esse desejo de ter uma banda. Aí a gente está em 2022, cara, vintão para frente. 20 anos depois. Pelo amor de Deus. E hoje que eu estou tendo a oportunidade de conversar com ele. Então, não coloca tempo para os sonhos de Deus. Senta na garupa da moto do Senhor e vai na paz. Perfeito, e vai fazendo, Kátia, né? É que a gente não gosta, né? Às vezes a gente tem uma ideia mais bonita. Eu já várias vezes. Quem nunca? Duvido que você nunca fez isso. Ô, senhor, eu tive uma ideia, vem aqui, me dá um negocinho aqui, deixa eu resolver. Eu acho que você já deve ter se deparado com situações que você ora, Kátia, e fala, Senhor, eu sei que o Senhor quer isso, mas olha, pensa comigo, Senhor, e se fosse dessa forma? A gente querendo ensinar Deus. Você sai da minha vida, hein? Exatamente. E do pessoal que está com vocês aí na Jesus Name, como que foi? Eles já estavam atuando em música? Como que foi isso daí? Os integrantes do Jesus Name hoje, Kátia, eles são todos amigos meus de longas datas, porque foi em oração, né? Tudo assim. Eu sempre falei para Deus, afasta aquelas pessoas que o Senhor não quer e coloca aquelas pessoas que o Senhor quer. São pessoas que compraram o projeto, são pessoas que vivem pelo projeto. Inclusive, a gente tem reunião de oração daqui 10 horas e 15 minutos, porque a gente quer entender o que Deus quer, sabe? Então, assim, a gente entender que pessoa... E outra, quando as pessoas entram no projeto, você precisa entender que as pessoas, elas não estão ali porque elas querem, elas estão ali porque Deus enviou, né? E elas precisam entender isso também, sabe? Então, já tive várias conversas em projetos anteriores de chegar para as pessoas e falar assim, cara, eu não quero que você esteja aqui por consideração. Eu quero que você esteja aqui porque você comprou o projeto e porque Deus chamou para isso aqui. Porque por consideração, eu chamo, sabe, a nossa amizade vai continuar mesmo, sabe? Então, assim, Deus escolheu a dedo cada pessoa. A gente costuma dizer aqui no Jesus Name que a gente tem a Robertinha, que é uma das vocalistas nossas, e a Roberta, ela não estava programada para o projeto. Ela entrou no projeto, tipo, aos 45 minutos do segundo tempo, sabe? Mas por quê? Porque os projetos de Deus foram assim. Ela é minha amiga de longa data, sabe? Então, e não fui eu que chamei ela, foi um integrante do Jesus Name que um dia convidou ela para uma agenda que a gente ia fazer, e ali Deus nos tocou que a Roberta deveria estar no projeto também. E a Roberta hoje compra o projeto muito, assim. Então, assim, Deus usou nossa amizade para isso, sabe? Então, assim, quando você vive na dependência de Deus, entram pessoas no último momento e saem pessoas que talvez deveriam estar desde o início, mas não estão porque Deus não quer essas pessoas lá, sabe? Então, acreditar na vontade de Deus é mais ou menos assim. Eita. Vocês serviam, então, na igreja local, é isso? Vocês serviam juntos? Cara, Jesus Name é muito engraçado, Kátia. Eu sempre falo isso. Jesus Name é um integrante de cada igreja. Agora, imagine... É interdenominacional, fala. É interdenominacional, mas eu era um projeto que eu queria assim, sabe, Kátia? Vou te falar por quê. Eu tenho muita... E assim, pode ser um erro meu, tá? Mas eu tenho um trauma, um medo e uma crítica muito grande quando eu vejo denominações brigando entre si, entende? Existe uma música do Fernandinho que fala assim, nós temos que ser um para que o mundo crê que o Pai nos enviou, cara. Irmão, talvez você tenha um entendimento da palavra que eu não tenha, e às vezes eu tenho um entendimento da palavra que você não tenha, e tudo ok, o Deus que nós servimos é a mesma. Como é que nós queremos alcançar pessoas se nós começarmos a brigar entre nós? Né? Como é que a gente quer alcançar pessoas se o povo que se diz do Senhor, o batista briga com o pentecostal, o presbiteriano briga com o irmão que está, o ministério grande que está lá começando?
a gente começa a brigar entre nós, o objetivo não foi alcançado. Aí Reino dividido, né? Exatamente, Reino dividido. reino dividido, sabe? Então, assim, eu tenho que respeitar aquele irmão que ele gosta sabe, de ser mais pentecostal. Inclusive, meu sangue, apesar de ter crescido no meio batista, eu sempre digo que meu sangue é pentecostal, sabe? Então, eu acho que a gente tem que respeitar essas pessoas, Kátia. Todas as pessoas, na verdade, no reino. Isso não é só, não é questão de sociedade. No reino que nós viemos para representar, a Bíblia fala o seguinte, 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores da parte de Cristo. Ele não fala assim, os irmãos da Batista vieram representar o meu reino, os irmãos pentecostais vieram representar o meu reino. Não, ele fala, nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ou seja, eu e você, Kátia, não importa de onde você seja, sabe? Seja da Batista, da Pentecostal, da Assembleia de Deus, da Igreja de Deus, não importa onde você seja, nós viemos representar um reino, porque nós não somos aqui da terra, nós somos do reino do céu, sabe? Então, isso foi proposital, ter um integrante de cada denominação, sabe? Porque a gente queria passar essa mensagem. Uau, que legal! É o lance de eu sei quem eu sou, sei quem me chamou, sei para onde eu vou, se quiser vir comigo. Exatamente. E como que foi assim? Eu não sei como que é o ambiente da igreja que vocês estão, ou que os outros integrantes também são, mas quando teve essa mistura, e justamente por essa cultura, infelizmente, canceladora, né, interdenominacional que a gente vê em grande parte das igrejas hoje em dia, como foi para eles, né? Teve assim, nossa, mas você vai cantar com aquele irmão da Batista, cuidado, hein, apostatar da fé. Teve isso daí? Cara, sempre tem, né? A gente, às vezes, vai na assembleia, o irmão já fala, olha, mas é porque que acontece? A gente, em geral, nós praticamente quase todos temos tatuagens, sabe? Então, tipo assim, isso é um processo que eu vou te falar. A Roberta mesmo, ela tem o braço fechado. Então, assim, só que a gente... já acabou. Isso, o entendimento, Kátia, tem que ser esse, sabe? O entendimento que eu preciso respeitar a igreja onde eu vou. Então, calma aí, eu vou coberto, cara. Eu vou vestir a blusa aqui, sabe? Por quê? Isso chama-se respeito, cara. Eu não tenho que empurrar nada na goela de ninguém, porque senão eu vou causar briga, entende? Então, assim, a gente tem muito esse entendimento, sabe, Kátia? Que a gente tem que respeitar os lugares que a gente vai. Então, isso é muito conversado entre nós. A gente tem muito esse feedback, esse insight da gente sempre estar indo para as igrejas que a gente vai, respeitando aquela doutrina e entendendo como é que aqueles irmãos servem a Deus, né? Já teve lugares, esse dia eu estava conversando com o Netinho da banda Patmos, ele falou que teve uma igreja que ele foi, que eles fizeram uma votação entre os irmãos, se os irmãos aceitavam eles tocando lá. Já teve uma situação mais ou menos com isso, diante do que você falou agora? Cara, eu já passei por situações quando eu tinha projeto solo, sabe? Por exemplo, as meninas não irem de saia, tipo, irem de calça para uma Assembleia de Deus, entende? Eram as meninas que cantavam back vocal comigo. E aí teve que ir para uma salinha e tal, onde o líder de jovens que tinha cuidado da gente explicou a situação para o pastor, sabe? E aí sim a gente pôde cantar. Mas o pastor não queria que a gente cantasse nem a pau. Pastor, olha, enquanto não for em casa trocar e botar uma saia, não vai tocar. Vixe! E hoje em dia, engraçado como é que é hoje em dia, Kátia, a gente pergunta sempre, né? Olha, a igreja como é que é? Qual é o tipo de roupa que a gente deve estar vestido, sabe? Justamente para entrar nessa questão do respeito. Isso é importante, sabe? A gente está conectado com a igreja que você vai, até mesmo para a adoração fluir, né? Para os irmãos entenderem que a gente está no mesmo contexto ali. Então, a gente tem muito esse cuidado. Isso é muito legal. Essas músicas que vocês estão lançando aí, Jesus Name, tá nos streamings, né? Eu entrei aqui no canal do YouTube também da banda. Essas músicas são todas compostas por vocês em conjunto ou elas são do seu antigo do seu antigo projeto solo? Como que é, Samuel? Todas essas músicas agora que a gente lançou, o projeto que a gente está gravando agora, que a gente está lançando, na verdade, já foi gravado, né? Chama-se Início e Fim, Kátia. Esse projeto ele tem 4 músicas, foi gravado no dia 25 de agosto, agora na Comunidade Fábrica, que é uma igreja aqui de Brasília. Ai, gente, já adorei o nome. De Deus. E o Início e Fim, Kátia, ele foi um projeto gravado ao vivo, porque lembra que eu te falei do Diante do Trono, lá da gravação, dos braços do Pai? Então, naquela época, com 10 anos, Deus tinha falado comigo que em algum momento da minha vida, eu iria gravar projetos ao vivo para que o fluir de Deus
fosse grande na gravação e que Deus falasse, sabe, com as pessoas através daquilo que ele estava falando com nós durante a gravação. Então, assim, existem promessas de Deus que se cumprem até hoje. A gente, sabe, fica muito feliz com isso, entende, Kátia? Então, assim, foram 4 músicas. Foram 4 músicas que a gente gravou naquele dia. Então, enfim, a gente fica muito, muito feliz e muito emocionado com tudo que Deus tem feito, assim. E são todas nossas as músicas, respondendo o que você perguntou, essas músicas são inéditas, são de autoria minha, eu não gravei nenhum. Na verdade, tem uma música que é uma regravação, tá? Mas todas as outras 3, elas são músicas inéditas, músicas que Deus nos enviou para a gravação desse projeto em específico, sabe? Mas para os próximos projetos a gente já tem músicas de outros integrantes, sabe? A gente já se juntou para fazer músicas, então assim, as coisas vão fluindo. Mas nesse primeiro projeto em específico, 4 músicas são músicas compostas por mim em algum momento que Deus... Engraçado, Kátia, aí você vai rir. Deus, quando fala comigo através de músicas, para mim escrever músicas, ele fala passeando com o cachorro. Olha que inusitado. Olha, imagina isso. Você passeando com o cachorro. Ele quer que você seja fitness, entenda os sinais. Exatamente. Aleluia. Cadê o glória da igreja? Aí, Kátia, imagina eu fazendo a música e pedindo para o cachorro falar uma glória a Deus. É uma doidura só, meu Deus. Ô, Samuel, você, pelo jeito, não é uma pessoa ansiosa, né? Porque, pelo que eu entendi até aqui, Deus já te deu um desenho de tudo que ia rolar para você, não deu prazos, não falou dias, nem horas, como a gente gosta de saber, né? Sim. Tudo, que é o seu controle em tudo nas mãos. E você foi rolando, foi... Como que era a sua cabeça, cara? Você não pirava e falava, Senhor, é hoje? É hoje, Deus. Acordava, opa, é hoje, Senhor. Você não tinha isso aí? Como eu parar de ser assim? Me conta, me dá um monte de... Até hoje é assim, Kátia. Engraçado como até hoje é assim. A gente está tentando adquirir um som, né? Para que a banda tenha mais momento, porque hoje em dia a gente ainda tem que alugar estúdio e tal, então a gente está tentando adquirir som para a gente poder ficar mais livre na hora de ensaios, de montar arranjos, de fazer as músicas, né? Então, assim, a ansiedade, ela anda comigo, é uma parceira minha, sabe? Hoje, você tem ideia, eu já fiz 2 orçamentos, 3 orçamentos, e, sabe, com um esquema que eu nem sei quando vai acontecer ainda, sabe? Mas, assim, e assim durante todo o projeto, sabe? Tudo que Deus fala comigo, eu tenho que esperar um tempo certo. Mas eu já fui muito mais ansioso, sabe, Kátia? Hoje eu consigo entender melhor, sabe? Porque, por exemplo, antes de uma ministração, eu ficava muito ansioso, não dormia à noite, sabe? Ficava aquele friozinho na barriga, de busca intensa para que Deus... E, para mim, toda ministração é uma ministração especial, porque eu respeito o tempo da igreja, mas eu acho importante não ser só música, sabe? A pessoa tá ali adorando. Eu acho que na hora da adoração ela precisa levar uma mensagem daquilo que ela tá cantando, sabe? Então, o momento de busca ela é muito intensa nesse sentido para que Deus sempre se renove através das nossas ministrações. Então, a gente tem que lidar com a ansiedade o tempo todo, sabe? Ser amigo da ansiedade no sentido bom, né? Vamos dizer assim, para entender que Deus tem o seu tempo, tem a sua hora. E já chegou ministrações que Deus fala assim, ó, você não precisa falar nada hoje, só quero que você cante, sabe? Quando você para de cantar, você não fala nada, você vê a igreja toda em êxtase, porque o Espírito está ali, e a gente entender que quando você prepara as coisas... Já aconteceu muitas vezes, Kátia, muitas vezes, a gente ensaiar as músicas, está tudo ensaiado, e aí tá lá na última música da imitação, ou 2 músicas antes, Deus fala assim, ó, aquelas músicas lá que vocês ensaiaram, esquece, muda, e a gente já puxa outra, sabe? Então, assim, eu busco estar muito sensível a isso, sabe? Porque todo o ministério de Jesus, a gente viu isso, sabe? Jesus, ele nunca preparava algo bonitinho, sabe? Então, por exemplo, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sabia que ele ia pregar para a multidão, mas ele trouxe pães, ele trouxe comida, ele não trouxe. Porque o fluir de Deus ali, através do milagre de Jesus, foi através de um menino que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, sabe? Assim, quando Jesus usou jumentinho também, foi dessa forma. Então, assim, a gente precisa entender isso, que os planos do Senhor, eles estão muito mais acima do que aquilo que a gente prepara, daquilo que a gente ensaia, sabe? Então, é mais ou menos assim que funciona comigo, sabe? Coisa linda, gente, que lindo ver. Você desculpa eu perguntar? Manda Sim, vida da minha vida, perguntar. mas você é de que década? Para não falar exatamente quantos anos você tem.
Qual foi a década que você nasceu? Era nos 80. Mas eu tô velho, Kátia, eu tô velho. Para, que eu já te daria jogo. quantos anos aí? Fala aí, chuta aí, você me daria quantos anos? Que os 27, sério. Kátia, ô Senhor, Vitor Serra, vem com o seu rejuvenescimento. Mas não é, amigo? Né, não, eu sou de 1991, então esse ano eu vou fazer. Você vai falar que você é velho? Eu sou de 85, aqui, ó, tô tremendo, ó. Sou de 85, pelo amor de Deus. Aqui. Tenho 30 aninhos, Kátia, olha só. Gente, é uma maturidade que eu nunca vi, assim, para 30 anos. É sério, porque... E, ó, aproveita não, é uma dica da tia aqui, que a vida começa agora. Você vai ver, é um eito atrás de eito, o senhor começa a mover, assim, é muito legal. Tu vai falar assim, você vai ver depois dos 30 anos como sua vida vai mudar. E muda mesmo. Voltei a estudar, então, fiquei fitness, aconteceu várias coisas aí. Eu vou... Tive filhos, aquelas. Então, Deus, esses 30 anos são bênçãos, você vai ver só. Vixe, menina, é muito legal. A gente viu aqui, então, entendemos que o senhor já tinha trabalhado com você. E o que eu enxergo, assim, você é uma coisa que é muito difícil encontrar, porque assim, você tem um espírito de doação que eu vejo, porque o Senhor já tinha falado com você, como seria para você, e aí você começou a andar pelo caminho que você pensava que seria o que Jesus já tinha pré-estabelecido na sua vida, e então chega um momento que você para tudo e resolve obedecer ao que o Senhor estava falando, e aí convida os seus amigos para virem juntos. Cara, isso é sensacional. Isso é um espírito de doação. Exatamente. A gente, Kátia, quando eu teve um momento de convidar os amigos, sabe? Eu entendia que os amigos também, e aí de caminhar com eles há um bom tempo, eles entendiam o chamado deles também, sabe? Porque não adianta você convidar alguém que não entende o seu chamado. Então, é a mesma coisa de você jogar pérolas aos porcos, entende? Às vezes a pessoa toca muito bem, é muito legal, um instrumentista do caramba, sabe? Mas a pessoa não entende o seu chamado. Então, como é que a gente vai trabalhar isso, entende? Então, assim, são coisas que a gente sempre busca aqui na Jesus Name, entende? Cara, você entende o seu chamado? Você sabe por que você foi chamado, sabe? Porque tem muito isso, né? Eu já participei de projetos que pessoas... a gente ia convidar o músico para enfim, cantar, para ele adorar, para ele tocar com a gente, né? E ele queria saber quanto era a oferta que a igreja ia dar para ele, sabe? Você tá brincando? Não que isso seja errado, entende? Eu tenho uma visão muito assim, certa sobre isso. Mas a questão é que a gente, num projeto que ainda estava iniciando nesse sentido, sabe? E o músico falar para você quanto é que a igreja ia dar de oferta, né? Isso é meio complicado. Então, assim, e aí a gente vê de atitudes, assim, as pessoas precisam entender o seu chamado, sabe? Tem muitas vezes que a gente vai em igrejas pequenas, que a gente tem que ir e fazer as coisas acontecerem no nosso bolso, porque era assim que Jesus fazia, sabe? Cidades, por exemplo, de Brasília ficam a 100 km, 150 km daqui, e é um projeto pequeno porque a gente tem que entender o chamado que nós somos chamados para fazer o reino acontecer aqui na Terra. Então, a partir do momento que você entende isso, você precisa entender que muitas vezes você não vai ter nenhuma gasolina, sabe? E aí, para que você foi chamado, sabe? Essa é a pergunta que você tem que fazer o tempo todo, entende? Você foi chamado ou está se chamando, né? Exatamente. Muito boa, Kátia. Ainda mais nessa época que a gente vê que as músicas são muito rápidas, né? Eu tenho um ranço, você vai me desculpar, mas assim, eu tenho grande dificuldade de entender. Eu sou da época de 85, como você pode ver, então é Vencedores por Cristo, Vitorino Silva, Nelson Ned. Eu gosto muito dessas coisas assim, e eu tenho muita dificuldade de entender muitas músicas que aparecem hoje, que são de 3 notas e 17 minutos e 2 palavras. Eu falo, Senhor, o que está acontecendo? Essa pessoa está chamando, arranca minha mão, arranca meu olho, que é isso? Eu não sou nada, não sou ninguém. Peraí, Jesus morreu por causa do quê? Então eu não sou nada mesmo? Não falando que a partir do... Eu não sou ninguém, assim, eu conheço a minha matéria física, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, mas o meu espírito não posso aceitar um espírito de pobreza. O Senhor me chamou para ser príncipe,
Beleza, príncipe aqui, né? E a gente vê muita música andando contra a própria verdade da Bíblia. E nesse levantar que a gente vê do Jesus Name, que é um pessoal mais jovem, tem uma abordagem mais lúdica, vamos dizer assim, vocês fazem, pelo que eu entendi, vocês têm um momento de busca, de clamor, de orientação bíblica, né? Deve ter algum pastor, não sei se pastoreando vocês, eu não sei como é interdenominacional, mas você acha que é importante que haja um chacoalhar nessas pessoas que estão compondo, que estão à frente aí do mercado fonográfico, para parar de fazer música assim, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais? Fala com a gente. Eu sou muito crítico e às vezes eu tenho até medo, Kátia, de expor muito minha opinião, com medo de ser muito crítico, sabe? Mas eu vi uma live do Kleber Lucas que ele falava assim: rapaz, nada contra o worship, mas que saudade de uma sétima menor, uma sétima. Porque, cara, a gente vive uma época, e aí eu falo aqui em Brasília, tem muito isso, eu não sei como é que tá aí em São Paulo, Kátia. Mas a gente vai nas igrejas, cara, e a gente não vê mais músicas de celebração, de júbilo, cara. É tudo, o tempo todo, a mesma coisa, e a gente fica se perguntando, cara, calma aí. E nossa alegria, onde é que tá, né? Futuro, que foi a nossa primeira música que a gente lançou, ela tem isso, sabe? O futuro lá no céu, festa. O povo de Deus, ele sabe festejar, cara. É um povo que festeja. Jesus, quando transformou a água em vinho, o povo estava festejando. Entendeu? Então, assim, a gente precisa se alegrar. Não que a gente não tem que deixar de adorar, me entenda. Pelo contrário, a gente precisa adorar. Mas a adoração, ela precisa começar também com alegria, sabe? A gente precisa ter motivação de olhar para frente e falar assim, cara, olha, que futuro lindo que eu tenho, sabe? Que saudade de um para a direita, para a esquerda nas igrejas, cara. Para frente, para trás, que saudade, sabe? Que saudade de uma geração que dança, que saudade de sabe, todo mundo pulando, que saudade disso. Hoje a gente vê muita, sabe, não é assim não que eu não goste, sabe, mas eu acho que a gente precisa tomar essa vertente também da alegria, sabe, como ponto de partida pro louvor também. E, sabe, saudade de um toque no altar nas igrejas, de um prazer na arca, saudade de sabe, de um David Keeler, enfim, aí vai, tantos outros, né? Um pastor Ademar de Campos, sabe? Que, enfim. Então, assim, hoje a gente vê e eu concordo plenamente, gênero, número e grau com você, Kátia. A gente tem que começar a parar para pensar, e aí eu vejo muitas pessoas falando assim, porque essa música não é cristocêntrica. Calma aí, gente. E se for uma oração, né? Entende isso? Quantas vezes os salmos de Davi era como? Era de oração dele, cara. Entende? Então a gente precisa entender essas coisas também, irmão. Sabe? Que Deus fala com cada um de forma diferente, as formas de composição também é diferente, sabe? Só que eu entendo também que a gente precisa parar de fazer letras pobres, sabe? Desculpa a palavra. Eu acho que a gente precisa parar de falar, de fazer músicas que não falam nada com nada, entendeu? E, enfim, eu tenho muito cuidado na hora de compor com relação a isso. Eu sou muito crítico com os meninos aqui para a gente começar a fazer letras que impactem as pessoas, porque isso é a identificação delas, é a oração delas na hora de sabe, se deitar, ou na hora que está passando um problema, sabe? Elas precisam se identificar com a letra, porque é assim que elas adoram a Jesus, entende? Então, assim, eu tenho minha opinião com relação a isso, e até nem sei se eu falei demais aqui, eu te peço perdão, Kátia. Não, a gente adora. Essas coisas a gente precisa falar também, sabe? Precisa. Eu até tive uma oportunidade uma vez de conversar com uma dessas cantoras aí de ukulele, enfim. Eu estou segurando a risada. Mas e aí eu não consegui conversar, não consegui terminar a entrevista justamente pelo lance assim, não, peraí, você precisa chorar agora, pede lágrimas, sabe? Eu tenho a impressão, às vezes, que a gente voltou lá na década de 80, em que os crentes eram aqueles crentes cafona, né? Para a cultura deles, para a época era aquilo lá. Então, todo mundo tinha que fazer um gestinho e era uma musiquinha um pouquinho mais
menos rica em detalhamento, e aquela era uma música chata, tipo, senta no chão e chora em posição fetal agora, porque você não vale nada, né? E a gente vê que Deus está levantando as pessoas para um novo tempo, né? Realmente, o meu líder de música aqui na minha cidade falou assim, Kátia, separa umas músicas de celebração aí para mim. Eu falei, claro, eu mando para você amanhã. Aí ele falou, desse ano ainda, viu? Desse ano. Tá lá esperando, tadinho. Álvaro, o senhor é uma benção, chefe, desculpa. Enquanto a vida é esperança, já dizia o salmista. Aí me conta, vocês fizeram o futuro, já lançaram o futuro. E aí você disse que vocês já produziram, já tem mais outras 3 músicas prontas, é isso? Como que tá A gente tem 3 músicas prontas para lançar. A próxima que vem agora é Início e Fim, que é justamente isso que eu te falei. Início e Fim é um momento de oração que eu tinha com Deus. Uma semana que ia abrindo aqui para vocês, assim, aí eu e minha esposa, a gente passou uma semana com R$50 no bolso, a gente teve que fazer acontecer com R$50, sabe? E Deus deu essa música para mim nesse momento, sabe? Essa música começa assim, como eu queria te falar das coisas que eu estou vivendo e como eu estou aprendendo na adversidade a te esperar, sabe? Então, assim, é uma letra que é uma oração super sincera. A gente costuma dizer que aqui no Jesus Name que a gente é o ministério que a gente preza pela sinceridade, sabe? E minha oração a Deus, Kátia, é sempre, Deus, não deixe eu ser superficial. Eu preciso ser sincero através da música, sabe? Porque outro irmão que ouvir cantar essa música, ele vai estar sendo sincero com você também, sabe? Então, assim, eu acho que é uma das orações que a gente faz aqui na hora de compor, sabe? E eu acho que essa música tem muito a ver com isso, entende? Uma oração de desespero a Deus, mas entendendo, sabe, a todo momento que pelo sim, pelo não, pelo mal, Deus está no controle. E com R$50 no bolso, passei a semana e ele não me deixou faltar nada, sabe? Então, assim, e a gente está vivendo um tempo que você sabe, que acho, não sei como é que está em São Paulo, mas aqui em Brasília o custo de vida é muito caro, sabe? Então, assim, e Deus falou comigo muito através dessa música. Então, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Eu quero voltar aqui ainda para falar sobre essa música ainda, viu? Eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Então, assim, foi um momento de oração mesmo, assim, essa música. Ela vem ser lançada agora no final de março. A gente só está esperando agora para tentar entrar numa playlist editorial do Spotify, né? Então, a gente vai... Inclusive, a nossa distribuidora é uma RPM. Então, a gente está esperando para entrar numa playlist, cadastrar, né, na playlist editorial do Spotify para ver se a gente entra. Mas a gente teve já surpresas muito legais com o futuro. A gente entrou na playlist Release Radar do Spotify, então foi muito legal. A gente ficou muito feliz com isso. A gente, em menos de um mês, a gente teve 5K de views no Spotify e já estamos entrando no 10K. Assim, aí eu estou falando de um ministério que está começando, né? Então, para a gente, para muitos pode ser pequeno, mas para a gente é muito, a gente fica muito feliz, porque, poxa, a gente nunca teve um alcance, sabe? A gente não trabalha, são pessoas de ministérios diferentes, que não tem uma igreja local apoiando, então, assim, para a gente é mais difícil nesse sentido, mas mesmo assim a gente conseguiu resultados bem legais, assim, a gente está chegando a 10K agora no YouTube, com o futuro, e, enfim, Deus só nos surpreendendo com coisas muito legais, com coisas incríveis, e a gente está crendo em Deus aí que isso, fim, também vem com uma proposta bem legal, essa mesmo de adoração. Esse projeto tem 2 músicas de celebração, Kátia, 2 músicas de adoração. Você vê que eu gosto muito de trabalhar a celebração, porque eu gosto de metade, né? Eu tenho medo de tornar uma adoração cansativa, né? Porque nem todos entendem. Então, por exemplo, se você está na igreja, que é uma igreja muito de adoração, legal, mas se você for lá para um batista tradicional, eles vão ficar te olhando parado lá. Então, assim, é isso que eu te falei, a gente gosta muito de respeitar as denominações, sabe? Então, a gente gosta muito de sempre variar muito os projetos musicais para que a gente possa ter tanto músicas para jubilar, para celebrar, como música para adorar também. São músicas pensadas, né? Isso é muito legal, é muito estudado, isso é muito bacana. Agora está no ar um bloco que a gente gosta bastante, que na realidade eu acabei de inventar, que é o bloco Minha Música, Minha Vida.
Vou explicar o que é minha música, minha vida. Chora, Dilma, chora. Minha música e minha vida é assim. Eu acho que todo mundo tem um hino nacional, né? Fala assim, essa música é minha, parece que foi feita para mim. Qual a música do Jesus Name, que é o hino nacional do Jesus Name? Olha, todo lugar que a gente vai, que a gente recebe a oportunidade de ministrar, a gente sente de cantar essa música. É o nosso hino oficial. Cara, engraçado porque, assim, como Jesus Name assim, a gente pode falar de outros artistas também, ou tem que falar Pode. Não, pode. Show. É porque acontece, como o nosso projeto é um projeto de início, nós gravamos nosso primeiro projeto, nós só lançamos Futuro. Então, o Futuro a gente está cantando em todas as igrejas. Quando vir início e fim, a gente vai cantar início e fim em todas as igrejas. Mas tem uma música que a gente tem cantado muito nas igrejas e que eu, particularmente, essa música, para mim, é linda, sabe? Que é acima de todos está o Senhor entronizado, que é do Trazendo a Arca, lá das antigas. É uma música que mexe muito comigo, né? O refrão dessa música diz: prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome, em adoração, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Cara, como essa música fala, né, cara? Como essa música me arrepia toda vez que eu ouço, que eu canto ela, porque, cara, é o desejo do nosso coração. O Senhor habita entre nós. Nós estamos vivendo entre guerras no mundo, né? A Ucrânia com a Rússia, sabe? E a gente precisa entender nesses momentos onde tantas pessoas sofrem que ainda assim Deus está no controle de todas as coisas. Onde pessoas estão sofrendo, Deus está no controle, porque Ele sabe de todas as coisas, sabe? Então, assim, a gente precisa gritar isso todos os dias: habita entre nós, Senhor. Porque se o Senhor não estiver conosco, nós não conseguimos ir, né? Existe e aí é um lema nosso de Jesus Name, que é João 15:5, fala assim: aquele que está unido comigo, essa pessoa dá fruto, e aquele que não está unido comigo, essa pessoa não dá fruto. Porque a última frase para mim, Kátia, é a melhor: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada você pode fazer. É isso que Deus fala com a gente todos os dias. Sem mim, Samuel, você não pode fazer nada. Sem mim, Kátia, você pode tentar de todas as formas. Você pode ir para lá ou para cá, mas você não pode fazer nada, porque eu estou no controle de tudo, sabe? Entender que Deus fala isso conosco diariamente, mesmo quando a gente, na minha situação, passando a semana com R$50 que eu tinha para viver aquilo ali, o Senhor falou comigo. E isso, para mim, é impressionante, sabe? Entender que Deus, ele é um Deus que ele dá, ele tira, sabe? Jó poderia muito bem chegar para Deus e questionar Deus, mas Deus fala: Jó, eu estou no controle. Se o mar, ele quebra onde ele tem que quebrar, se ele para ali nas praias, eles só quebram ali, o mar só quebra ali, as ondas só quebram ali, porque eu mando elas quebrarem ali. Sabe? Então, assim, tem um Deus que é dono de todas as coisas e ele sabe de tudo, sabe? E ele nunca prometeu pra gente que a gente seria feliz e que a vida seria um mar de rosas. Pelo contrário, ele falou: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, sabe? Então, assim, é esse Deus que a gente precisa confiar, e é bom estar nos braços desse Deus, sabe? Então, Kátia, eu tô te falando hoje para você também, porque eu tô sentindo de Deus. Ele tá falando: Kátia, no mundo você vai ter aflição, você vai ter problema, mas você continua com esse sorriso no rosto, porque eu já venci o mundo por você. Quero que você receba isso hoje, porque enquanto eu estou falando isso aqui, ele pediu para eu falar isso para você. Ô, Senhor, eu recebo mesmo. Vixe, tá tudo arrepiado. Pega o manto, que é pesado. Olha, meu Senhor, glória a Deus. Eu tô falando, olha, eu falo que o Cátia Brasil Show
não é um programa de entrevista, gente, é um programa de fortalecimento espiritual, porque o tanto que Deus fala com a gente, eu saio daqui impressionada, de verdade. Muitas vezes eu vinha fazer o programa, né, e vinha triste com a situação que eu enfrentava em casa, com a minha irmã doente, meus pais, enfim, e o Senhor me renovava, e hoje pode ter certeza que Ele te trouxe aqui para falar comigo e mudar a minha vida. Eu creio nessa mensagem. Glória a Deus, cara. E diversas vezes que a nossa conversa aqui, eu senti o Senhor, tipo, passeando entre nós, sabe? Mesmo assim, virtualmente, várias vezes que a gente está conversando aqui, eu sentia isso. E foi diferenciada essa entrevista, assim, porque foi algo que eu senti única com relação à unção de Deus, sabe? E a gente está acostumado a ter entrevistas onde as pessoas muito perguntam sobre o projeto, sabe? Mas fluir de Deus, isso foi muito legal aqui. Eu te agradeço de verdade, mas eu vou ainda além, Kátia. Não perca essa essência de deixar Deus fluir através do seu programa. Amém. Porque isso vai alcançar muitas pessoas. Vai alcançar pessoas que precisam ser alcançadas. A gente costuma dizer no Jesus Name que cantar a igreja para a gente não pode ser grandes coisas, sabe? Porque cantar para a igreja, a gente está cantando para crentes. Quando a gente faz música, quando a gente quer falar com alguém através da música, a gente precisa alcançar alguém que precisa ser alcançado e precisa ter a força de Jesus dentro dela, sabe? Porque quando a gente vai para a igreja cantar para o crente, a gente está apenas sendo um condutor de adoração, sabe? Aquela pessoa sabe que Jesus existe, aquela pessoa entende que precisa recorrer a Jesus. Agora, o legal é quando a gente pega um violãozinho, vai para o meio da rua, encontrar aquele morador de rua que não entende ainda sobre Jesus, sabe? Que ele precisa ouvir sobre Jesus. Ele acha que ele deve recorrer ao dinheiro, ele acha que ele deve recorrer à comida, mas existe uma pessoa que tem tudo isso, sabe? Eu lembro de Paulo, que quando Paulo falou assim para Deus, Senhor, eu tenho uma ferida na carne, 1 Coríntios 12, se eu não me engano. Senhor, eu tenho uma ferida, eu tenho um espinho na carne, e se o Senhor pudesse tirar isso de mim, eu ficaria muito feliz. E Jesus fala assim, Paulo, eu não vou tirar isso de você. E aí eu penso que Paulo deve ter ficado triste, né? E Jesus completa, Deus completa o raciocínio, né? Eu não vou tirar isso de você porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, sabe? Então, assim, você entender que você não precisa de nada e a graça do Senhor é que te basta, as outras coisas acontecem naturalmente, né? É desafiador, mas é importante, é importante. Então, assim, a única coisa que eu tenho a falar hoje, de tudo da nossa conversa, é que Jesus continue usando o seu programa como fluir, porque isso, foi fácil eu sentir aqui. Eu tenho certeza que quando eu colocar esse link desse vídeo para os meninos, eles vão entender, e vão entender a diferença também de outras entrevistas. Porque quando Deus está na frente, quando Jesus conduz alguma coisa, é perceptível e é tangível. E é isso que eu pude sentir aqui, de verdade. Que Deus continue te usando, Kátia, de verdade, viu? Amém, Senhor. Eu falo para Deus, Deus, olha, papagaio também fala, Jesus, eu não quero ser mais uma. Eu falo para o Senhor, eu não sei. Deus te trouxe aqui e olha, eu sei que Deus está falando com você também, que aí talvez esteja questionando o tempo, você que está assistindo, você, Samuel, que talvez por algum momento esteja questionando o tempo, pelo amor de Deus, não quero ser as pregadoras do Apocalipse, mas talvez questiona o tempo, os métodos do Senhor. Calma, olha o Samuel, recebeu uma palavra lá em 2002 e agora está vivendo os planos de Deus. É claro que a ansiedade vem e bate a nossa porta, mas que o habitar em nosso coração não seja da ansiedade, mas que seja para o dono do tempo, que seja para Jesus, para que, olha, a gente viva o que o Samuel está vivendo hoje. Provisão, amém, provisão. E se Jesus não voltar daqui 10 anos, Samuel, o que você espera que Jesus Name tenha conseguido, né? Ou qual é a meta do Jesus Name? Se Jesus não voltar daqui 10 anos, o que você diria para vocês lá no futuro? Legal você perguntar isso, Kátia, porque uma das nossas ações para o lançamento de futuro foi essa pergunta que você falou. Como é que você vê sua vida daqui 10 anos, né? Falando sobre futuro, né? E a gente fez uma ação super legal, inclusive quem está nos acompanhando, se for no nosso Instagram do Jesus Name, a gente fez uma ação
para lançar Futuro, onde a gente colocou um óculos de realidade virtual nas pessoas, aquele VR, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, que é um óculos de realidade virtual. E a gente deu para as pessoas uma experiência delas no céu com Deus, sabe? A gente não consegue imaginar, e Deus como é o céu, né? Jesus dá uns pequenos insights, assim, mas a gente não consegue imaginar. Mas por um momento a gente quis colocar a pessoa nessa situação de passear com Jesus nos ares, no céu, sabe? E Jesus falando o nome das pessoas. Enfim, Kátia, eu te desafio a depois ver esse vídeo, vai ser muito legal, você vai curtir muito. Então, assim, uma pergunta que a gente fez para as pessoas é: como é que você vê sua vida daqui a 10 anos? E aí eu vou voltar 10 anos atrás, porque foi quando a gente lançou uma música chamada Espera e Confia no YouTube. Essa música, eu nunca patrocinei ela, na verdade. Assim, hoje ela está com 8 mil, se eu não me engano, lá no YouTube. E direto eu recebo notificação. Eu estou aqui, 12, e aí eu estou falando do quê? Um mês atrás. A pessoa comentou o seguinte: eu estou aqui 12/2/2022 ouvindo esse louvor pela primeira vez. Eu estou passando dificuldades na minha família, e isso está no comentário do vídeo, tá? Nossa. Eu estou passando dificuldades da minha vida, com a minha família, mas ouvindo esse louvor, o Senhor renovou as minhas forças. Esses testemunhos que eu quero ver e ler daqui 10 anos, sabe? Porque as pessoas, elas vão passar, sabe? O tempo, ela vai passar. Talvez o Senhor tenha daqui 10 anos. Deus queira que a gente esteja no Jesus Name ainda. Mas talvez o Senhor tenha outros ciclos para mim daqui 10 anos. Eu não sei os planos do Senhor, sabe? Mas eu quero ler comentários como esse, sabe? Nos vídeos. Olha, eu estou aqui em 2032 ouvindo esse louvor aqui pela primeira vez e o Senhor falou demais ao meu coração. Então, assim, os testemunhos, eles ficam, sabe? O que Deus faz na vida das pessoas, Kátia, fica. Nós iremos passar. Várias pessoas na Bíblia não contemplaram as promessas de Deus para o tempo delas. Mas o Senhor não deixou de cumprir as promessas deles, mesmo que o tempo passasse e mesmo que as pessoas morressem, as promessas do Senhor, elas ficam e elas precisam ser cumpridas, porque o Senhor não é um Deus que mente. Então é isso que a gente precisa entender, sabe? Então daqui 10 anos eu quero olhar os vídeos do Jesus Name e ver os comentários das pessoas dando testemunhos de que o Senhor falou com elas e mudou a vida delas através dessa música. Talvez foi uma oração delas naquele momento, talvez foi um sentimento dela naquele momento, e o Senhor tocou ela, renovou a força dela através da música. Então, assim, é algo que eu vivi e de um projeto que o Senhor, de um ciclo que o Senhor fechou comigo há um tempo, sabe? Mas daqui 10 anos eu quero que o Senhor continue usando as músicas para falar aos corações das pessoas. Gente, estou encantada de falar com você, como que é leve, como que a certeza é tão firme no seu coração. E eu quero convidar você para seguir Jesus Name lá. Eu já estou curiosa para saber aí essa realidade virtual, eu já vou acompanhar aqui. Depois você vai lá Name Save, Jesus Name Save aqui no Instagram e também tá em todos os streams de áudio, né? Perfeito. Todos os streams de áudio, a pessoa já consegue ouvir Futuro. Estamos no TikTok também. Para! Estamos no TikTok. A gente não faz dancinha, né, Kátia? Porque aí já é demais. Mas, exatamente. Mas a gente posta os vídeos lá que a gente grava e os vídeos que, enfim, o Senhor tem nos permitido gravar e a gente posta tudo lá no TikTok. Gente, olha, eu quero só para a gente encerrar, o lance da porta na capa desse single foi muito forte, viu? Quem teve essa sacada aí? Você fala da arte da capa? É. Cara, então, como eu trabalho com marketing aqui em Brasília também, então eu sou designer também, sabe, Kátia? Então, é tudo revelação do Senhor. Inclusive, essa capa aí, a gente fez 3 capas, a gente colocou em votação no Instagram e foi essa que ganhou. Então, a gente... e foi essa que ganhou, sabe? A intenção era justamente passar essa ideia de a porta para entrar no céu, entende? A porta para o seu futuro é o céu, cara. Não tem para onde você correr. A gente não tem certeza de nada, cara. Talvez eu e você, amanhã, a gente não esteja aqui. Mas você pode ter certeza que um futuro que a gente deve ter certeza é o futuro onde a gente vai passar a vida eterna. Esse aí ninguém pode tirar da gente, sabe? Esse ninguém pode tirar da gente. Amém. Samuel, obrigada por ter vindo aqui. Eu estou muito feliz
de ter te conhecido, e eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para renovar a minha vida e para renovar a vida também de quem tá ouvindo a gente. Dá um abraço aqui. Tá abraçada! Gente, é claro que a gente vai encerrar aqui a nossa transmissão ouvindo, né, e assistindo a esse clipe futuro do Jesus Name, e já ansiosa aqui para os próximos lançamentos, que você pode acompanhar tudo lá nas redes sociais Jesus Name Save. Jesus Name Save, tá bom? Você pode acompanhar lá no Instagram, tá bom? É claro que eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gosta. Também tá no streaming de áudio também. E obrigada por ter vindo aqui, viu, Samuel? Um beijo para você, para sua esposa, para sua família. Um beijo para você. Muito obrigado, Kátia. Eu espero, sinceramente, que a gente aqui seja o início de uma amizade, de verdade. Eu estou muito feliz de ter conhecido, de verdade. E lá, engraçado como a internet junta pessoas, né? Você pode ter certeza que você tem um fã assíduo seu agora aqui, que já acompanhou o seu trabalho e agora vai acompanhar o seu trabalho ainda mais, das pessoas que você levar aí no seu programa. E eu quero, de verdade, estar aqui em outras vezes para a gente compartilhar mais sobre o que Deus tem feito na minha vida, na sua vida. E da minha parte, você pode ter certeza que aqui agora você tem um brother, viu? Como a gente diz aqui, ó, finger heart, aqui, ó, vamos já tomar um copo com água, deixa eu abençoe, que a gente tá aqui. Obrigada, de verdade, estou muito feliz, de verdade, um beijo para você, Deus te abençoe. E cuidado você aí que está nos ouvindo, cuidado com o que você planta, plantar opcional, colher obrigatório. Deus te dá uma oportunidade de escolher uma boa semente e dele, a Bíblia fala assim que tome cuidado o homem, porque de Deus não se zomba, tudo que ele plantar, isso também ele colherá. Então, que Deus te dê uma boa colheita. Você quer falar mais alguma coisa, Samuel? Só obrigado pelo espaço, de verdade, obrigado pelo espaço que você abriu para o Jesus Name. Obrigado, Júnior, que nos levou até você. De verdade, Júnior é um cara abençoado que tem nos acompanhado também. E, enfim, de verdade, muito, muito obrigado. Grato de coração. Que Deus abençoe você e sua família que está nos acompanhando. E receba sempre o que Deus tem para você, porque sem Ele você não pode fazer nada. Coisa linda, gente. Vamos ouvir então o futuro. Um beijo, até a próxima. Tchau!